muita gente está aguardando com ansiedade, com muita atenção. Aliás, alguns até aumentando o volume do rádio nesse momento para ouvir o teu comentário. Porque na manchete de hoje, Flávio Bolsonaro, sanção à Mota e Alcolumbre pode atrapalhar oposição. Gostaria que você detalhasse para os nossos ouvintes. Também aqui estou aumentando o volume do fone para prestar muita atenção no seu comentário, porque me chamou muita a minha atenção essa manchete, e você destaca que pode vir sanções aos presidentes da Câmara e do Senado. Pois não, professor, queremos ouvi-lo. Flávio Silva, o jornalista Paulo Figueiredo, que tem acompanhado o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, em Nova York, nos Estados Unidos e Washington nos últimos dias, ele fez uma live de anteontem para ontem, onde ele dizia que havia uma possibilidade, inclusive, de que os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, fossem sancionados também pelo governo Donald Trump, né? E ontem, enquanto chegou ao Brasil de Portugal, o senador Flávio Bolsonaro afirmou o seguinte: olha, se realmente vier uma sanção contra o Hugo Mota e contra o Davi Alcolumbre, isso vai atrapalhar muito a pauta das oposições no Congresso. Essa fala do parlamentar, ela veio ontem com um misto de preocupação e ansiedade, porque afinal de contas, o efeito das restrições que o Eduardo Bolsonaro tem trazido ao Brasil tem sido efeitos dúbios. Muito embora tenha agitado parte da militância, tem desagradado parte dos empresários e tem desagradado parte da direita. A militância, obviamente, Flávio, ela seguia muito pelo sentimento do amor, do carinho, do afeto pelo seu político. E aí as pessoas passam a apoiar uma coisa que, mesmo fazendo mal ao Brasil, fazem bem ao seu político de estimação. Então, é uma faceta, infelizmente, da política ruim que acontece no Brasil. As pessoas colocam os sentimentos pessoais e os personalismos à frente dos interesses do Estado. Então você imagina, Flávio, já temos 8 ministros do Supremo hoje, de alguma forma, penalizados pelo governo americano. Já temos o povo brasileiro, as empresas brasileiras taxadas em 50% com os produtos que entram nos Estados Unidos. Não temos uma negociação em andamento entre os primeiros escalões de governo, o que também é parte em culpa do próprio governo Lula. E agora essa possibilidade de uma punição ao Hugo Mota e ao presidente do Senado, segundo eles, por não combaterem os desmandos do Supremo Tribunal Federal. E aí o Flávio disse: olha, não está na minha mão, não está na nossa mão. E aí a gente fica se perguntando, será? Né? Porque quando o Eduardo Bolsonaro foi para lá, será que era a taxação que ele queria? Será que era sanções ao Estado brasileiro que ele queria? Porque se falava inicialmente nas sanções pessoais, sanção ao Alexandre de Moraes, sanção talvez ao Supremo Tribunal Federal, mas não se falava em sanções ao Brasil. E agora, se você sanciona o presidente da Câmara e o presidente do Senado, você está sancionando o Legislativo brasileiro, através das suas presidências. Isso também é muito grave. Então o próprio Flávio Bolsonaro ontem, ele foi um pouquinho na contramão do Eduardo, porque o Eduardo tem sido muito radical. Inclusive, Flávio, eu conversei com um deputado do PL, forte, um deputado grande de São Paulo, e ele disse assim para mim: professor, presta atenção, o Eduardo está incontrolável. O Eduardo está incontrolável. Ou ele salva o presidente Bolsonaro da cadeia, ou ele se cacifa para ser candidato do Bolsonaro ano que vem. É esse o mecanismo. Só que ele está incontrolável, ele não atende ninguém, ele não escuta ninguém. E o Flávio foi ontem na linha da ponderação. O Flávio sempre foi o mais ponderado dos três, né? Pegando aí o Carlos também. O Flávio disse: olha, se vier uma sanção ao presidente do Senado e da Câmara, vai ser muito ruim para a oposição. Nós esperamos que não venha, mas infelizmente, segundo ele, a decisão não estava na mesa deles e sim estava na mesa do Trump. A gente vai esperar nas próximas horas. Tem muita gente trabalhando pelo adiamento da cobrança das taxas. Muita gente. Muitos empresários americanos se envolveram no conflito. Se envolveram nesse conflito comercial. Ontem, a Organização Mundial do Comércio emitiu um parecer condenando as taxas impostas pelo governo Trump. Hoje, uma reunião vai ser feita agora de manhã, gente, no Palácio do Alvorada, que pode destacar o Geraldo Alckmin como chefe de uma comitiva brasileira que vai até os Estados Unidos para negociar. Muito provavelmente depois do dia 1º de agosto. Caso realmente se mantenha as taxações no dia, a partir do dia 1º de agosto, o Alckmin, como ministro do Desenvolvimento e Comércio, como uma pessoa que tem trânsito,
Porque o Lula não conseguiria essa agenda hoje com o Trump. Mas o Alckmin tem trânsito. Tem trânsito junto com o empresário, principalmente o empresariado paulista. Tem trânsito na política com os grupos de direita e de esquerda. Então uma comitiva seria liderada pelo Geraldo Alckmin. Essa comitiva levaria 40 grandes empresários brasileiros. Talvez, inclusive, coisas que a gente nunca viu. Os grandes bilionários das empresas brasileiras estariam nessa comitiva, buscando aí uma tentativa de conciliação com o governo americano. E é isso, obviamente, que todo mundo espera. Que haja uma saída, um mecanismo aí, que fosse de meio termo, mas que o Brasil não fosse tão penalizado como está sendo agora. Professor, nós estamos aí há praticamente 6, 7 dias do início dessa cobrança, né? Final de julho se aproxima e o início da cobrança de 50% dessa taxação é para 1º de agosto. Você vê alguma possibilidade lá no finalzinho desse mês de julho ainda de reverter a situação, pelo menos amenizar um pouquinho, diminuir esse imposto? Eu estou muito pessimista, Flávio. Eu não vejo nenhum sinal de que os americanos vão retirar essa taxa antes de 1º de agosto. Não vejo mesmo. E não vejo muito também por conta da inércia do governo brasileiro. O governo brasileiro está tendo dificuldades para entrar na Casa Branca. Ponto. E aí essa articulação está sendo feita por terceiros. Até que ponto esses terceiros vão de fato, né, ter força para mudar esse cenário? E ao mesmo tempo também tem muita gente dizendo que se o Congresso aprovasse a anistia, as taxas cairiam, mas não há nenhuma garantia disso, né? Não há nenhuma garantia que possa acontecer. Então eu estou muito pessimista até o dia 1º de agosto. Há uma tendência, inclusive, que o Brasil apresente um plano de contingência, como apresentou ontem o estado de Goiás, por exemplo. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, foi o primeiro governador brasileiro a dizer: olha, estou criando uma linha de crédito e estou subsidiando alguns setores da economia que vão ser prejudicados pelas taxas americanas. Então espera-se que o governo federal faça alguma coisa nesse contexto e nesse sentido, para que as empresas sofram menos do que devem sofrer.